Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que alegria poder ter mais uma oportunidade de meditar na palavra de Deus. Que bom que você está aí para a gente juntinho se debruçar sobre o texto da palavra de Deus. Há um toque aí no seu celular, as pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo que nos acompanham, só com acesso à internet aí, um aparelho, um computador, ela consegue acessar esses estudos de forma gratuita e ser abençoados, edificados, transformados, revigorados pelo poder da palavra de Deus. Hoje, Deuteronômio capítulo 30, parte 3, episódio de número 764, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo, vai até o capítulo 34, e se aproxima, da 10ª temporada. Estamos bem próximos de começar o livro de Atos dos Apóstolos. Estou ansioso. Eu que sou gosto muito de história da igreja, e é o comecinho da história da igreja ali que Atos começa a relatar. É o começo de tudo e é muito legal, joia demais. Eu vou te encontrar lá, tá bom? Hoje a gente vai falar de uma alternativa de escolha em Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ao 20. Leia lá o capítulo da Bíblia e depois vem para cá meditar comigo para a gente se aprofundar um pouquinho mais no que diz a palavra de Deus. Veja que o poder do profeta ali, Moisés, para persuadir e influenciar um povo, ele era grande, indizivelmente grande, mas não é irresistível. Veja que tem os seus limites. Depois de tudo que lhe foi dito, o homem sente que a determinação e a escolha residem em si mesmo. A razão, ela pode ser convencida. O julgamento pode dar um veredito decisivo. Mas ainda assim, a inclinação, ela pode pender desordenadamente para o lado mais fraco e frustrar todos os cálculos prudentes. A intensa ânsia de Moisés pelo bem-estar do povo é um espetáculo sublime de uma generosa devoção. Um exemplo incomparável de patriotismo ardente, invocando todos os seus poderes de persuasão e apelo apaixonado. Ele faz um esforço final para conquistar as tribos de Israel para Deus. E nós temos aqui as linhas alternativas de conduta. Todos os caminhos possíveis da vida são reduzidos a 2, um dos quais todo homem deve seguir. E um terceiro caminho, ele é excluído. Veja que os 2 caminhos, eles são descritos separadamente. O curso da lealdade, ele é descrito pelo estado do coração do homem, amar o Senhor teu Deus, e isso vai determinar tudo o que se segue. A raiz da qual brotam todas as flores e frutos da obediência. E esse amor, ele vai surgir de uma correta apreciação de Deus. Ele é a tua vida, sim, a vida da tua vida. Sem ele, a vida é uma sombra, um sonho, exteriormente vistoso. Nele vivemos, Cristo é a nossa vida, a fonte de toda força, bondade, alegria. E esse amor, ele vai surgir de um relacionamento próximo. Ele é o nosso Deus, ele firmou uma aliança de amor conosco, ele uniu para sempre os seus interesses aos nossos. E pelo hábito de vida do homem, ele anda nos caminhos de Deus. E nesses caminhos ele encontra Deus. É a estrada do rei. Ele tem a companhia diária com Jeová. Todos os seus gostos e desejos são satisfeitos.
Sua vontade é docemente condescendente com a vontade de Deus. Ele avança constantemente nessa vida bela. Ele não para, ele caminha. E aí vem também a questão da sua obediência prática. Ele guarda os seus mandamentos, os seus estatutos, ele os guarda na memória, os considera em cada passo que dá. Estão escritos na tábua do seu coração, brilham em caracteres brilhantes em todas as suas ações, ele os guarda dos ataques dos outros. É assim como as tábuas de pedra do Decálogo foram preservadas na Arca da Aliança. Assim também, na arca mais espaçosa do coração de um homem bom, os mandamentos de Deus são guardados. Assim também é retratado o curso da deslealdade, como antipatia com Deus. Se o teu coração se desviar, por ignorância, preconceito, orgulho, os homens crescem em antipatia por Deus, até que o próprio nome dele se torna odioso. A sua presença é um verdadeiro inferno para alguns. A repugnância a Deus é a vestimenta com que se vestem. E aí existe a surdez gratuita, para que não ouças. O ouvido é apenas um instrumento, o poder efetivo vem de uma fonte mais profunda. E gradualmente nós chegamos a uma condição em que nós ouvimos apenas o que desejamos ouvir. Sim, a maioria dos homens se fez surda à voz de Deus. É a fraca submissão à tentação. Serás atraído. O hábito da maioria dos homens é deixar-se levar pela correnteza. Eles cedem irrefletidamente à influência do exemplo público, fazem como os outros fazem, falam como os outros falam, como serviço a ídolos. Adorar outros deuses, o homem deve adorar algo. Ele não consegue ficar sem adorar algo, é uma necessidade de seu ser. Ele não é autocontido, nem pode se satisfazer consigo mesmo. Ele adora o poder, a riqueza e a moda, a fama social, o destino, o sucesso, até o demônio. E nós temos alternativa. O curso da lealdade assegura todo o bem real. O bem nem sempre é aparente. Mesmo as experiências de dor e calamidade, elas provam em última análise para a alma obediente um bem real. As tempestades do inverno são tão necessárias para a melhor vida quanto o hálito quente da primavera. Tudo o que é sábio, puro, excelente, edificante, nobre, útil, deve ser conquistado no caminho da obediência. Cada etapa concluída é uma nova parcela de bem. Garante o aumento numérico, era o que foi prometido a Israel. A rápida multiplicação, ela era, humanamente falando, a segurança de Israel. E por esse meio eles poderiam superar em número seus inimigos. E o mesmo acontece nas coisas espirituais. Nós experimentamos a maior alegria quando nos tornamos canais da vida de Cristo para os homens. Nós ansiamos por ter muitos companheiros geniais na jornada para o céu. Ela assegura a bênção divina. O Senhor teu Deus te abençoará. Possessões externas não contêm nenhuma bênção em si mesmas. As terras mais ricas, os cenários mais belos da terra, são desprovidos de encanto enquanto estiverem envoltos em uma escuridão absoluta. É a luz do favor de Deus que converte posse em bênção. Portanto, o pouco dos justos se torna melhor do que a abundância dos ímpios. Se a bênção de Deus estiver sobre nossas propriedades, isso as torna seguras. Essa bênção é o cerne, a essência da verdadeira prosperidade.
Somente essa bênção confere fragrância e alegria à vida. Essa bênção é garantida pela promessa de Deus. Mas o curso da deslealdade, meu querido, é marcada pela experiência oposta. É uma experiência do mal. A mesa pode estar sob a profusão de comidas deliciosas, mas há escassez de alimento para a alma. O corpo pode ser mimado, mas há magreza no espírito. As riquezas podem aumentar, mas corrompem diariamente a mente. Pode haver risos barulhentos, mas eles apenas encobrem a tristeza interior e a dor oculta. Deus está falando com alguém. Há uma insegurança angustiante. Os ricos de hoje podem ser pobres amanhã. Não prolongareis os vossos dias na terra, sem o favor de Deus não temos um dia de vida, nem a certeza de que qualquer posse nossa continuará. Há um senso da maldição divina. Uma vida de deslealdade é uma vida de guerra constante com Deus, um conflito com a onipotência. E todo plano que homens ímpios fazem é um plano para iludir e tentar derrotar Deus. Eles sabem que não podem ter sucesso, mas há um manto escuro pairando sobre cada má perspectiva. Uma noite de tristeza está se fechando no seu pequeno dia. Agora, quanto ao destino do homem bom, aí esse destino é vida. Isso significa a vida em sua plenitude, em sua forma mais elevada, em seus desenvolvimentos perpétuos, gradualmente. Todos os elementos de fraqueza, dor e decadência serão eliminados. Comparada com a vida futura dos justos, a vida presente é apenas uma infância, a fragilidade e a ignorância da infância. A vida prometida aos justos nada mais é do que uma vida de Deus. Nós seremos semelhantes a Ele. O destino da deslealdade é destruição, diz a Bíblia, certamente perecereis. Isso inclui decepção, o colapso repentino de todas as esperanças terrenas, abrange vergonha e reprovação pública. Os desleais serão o motivo de chacota do universo, serão cobertos de confusão, e esse destino sombrio ele inclui um remorso pungente. Os injustos saberão para sua mais profunda tristeza que poderiam ter sido salvos se quisessem. E tal desespero confunde qualquer descrição. Não podemos deixar de admirar a misericórdia de Deus para com os homens. Há instruções completas. Eu te pus diante da vida e da morte. Todos os elementos de informação necessários são fornecidos. E espera-se um exame pessoal dos fatos. Todo homem é obrigado a investigar, ponderar e escolher. Há um mandamento imperativo que no texto eu te ordeno. Do lado do preceito justo há uma autoridade suprema. Todo apelo a Deus é um apelo à parte mais nobre da nossa natureza, consciência. Toda solicitação do tentador é um apelo ao apetite e à paixão. Há uma súplica eterna. Às atividades da sabedoria e da autoridade acrescenta-se o impulso do amor. Se o amor benevolente do homem o impele a usar todas as medidas para converter os desleais a Deus, quão mais profundo deve ser o amor a Deus, do qual a afeição do homem é apenas um tênue esboço. Com todo apelo à emoção que a simpatia humana pode emprestar à súplica, Moisés implora ao povo: portanto, escolhe a vida. O céu e a terra são convocados para ouvir a solene incumbência. Os anjos observam a fidelidade dos profetas de Deus. Todo o céu está interessado na obediência do homem. A alegria do céu ela eleva-se a novas alturas com cada ascensão de súditos leais.
e todos os habitantes da terra estão interessados em nossa obediência. Quer sintam esse interesse ou não. A história futura desse mundo está em nossas mãos, está sendo moldada por nossas ações. O que somos hoje determina o que será a próxima geração. Cada homem que ouve o chamado celestial, ele toma uma decisão imediatamente, se não na forma, pelo menos na realidade. Cada homem está escrevendo o epitáfio para o seu túmulo, preparando o seu veredito para o último julgamento. Não podemos se esquecer que Deus é a fonte da vida. Ele existia antes de todas as coisas, nele vivemos, se movemos, por ele todas as coisas subsistem. A vida física provém dele, mas também, de forma muito mais plena, a vida espiritual. O homem interior provém dele, depende dele para seu sustento. E quando seu Filho unigênito veio ao mundo, deu-lhe ter vida em si mesmo, João 5,26. De modo que somente dele se poderia dizer, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, João 4. Assim como o exercício revigora o corpo, o trabalho de natureza espiritual revigora a alma. Não apenas encontramos descanso em vir a Jesus, mas também refrigério, em tomar sobre nós o seu jugo e o seu fardo, Mateus 11, 28 ao 30. Que proveito há em ganhar o mundo inteiro se a gente perder a alma? Não é o Senhor, o Deus da vida, digno de toda nossa obediência e amor? Sim, Ele é digno de nossa adoração, de nossa obediência. O que você tem feito com a sua vida, meu querido ouvinte? Quais escolhas você tem tomado? Vamos refletir, pensar nesse momento. Enquanto a gente ora, Senhor, diante da Tua voz que clama por nossa fidelidade, ensina-nos a escolher a vida. Está sempre diante de nós os dois caminhos, mas nós precisamos escolher qual vamos seguir. Não apenas em teorias, não apenas em ideologias, mas na prática, na obediência, na vida cotidiana. Dá-nos um coração que te ama. Se o nosso interior não for mudado, o nosso exterior não vai mudar. Dá-nos um coração que te ama e ouvidos sensíveis à tua palavra, porque a nossa fé ela aumenta pelo ouvir. Nos dá força pela presença gloriosa do teu Espírito para a gente caminhar. Oh, Jesus, nos teus caminhos em tempos tão difíceis, tão doloridos, tão doídos, que cada passo nosso seja uma resposta ao teu amor eterno. Amém, amém e amém. Cada passo que você e eu damos é uma resposta ao amor eterno de Cristo. Cada passo que damos em direção a Ele é um sim, Jesus, eu te amo. É um sim, Jesus, eu te aceito. É um sim, Jesus, eu rejeito o outro caminho. Tu és o caminho, Jesus. Obrigado. Glória a Deus. A gente volta no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.